Eu confessei a minha fé no nosso Senhor Jesus Cristo quando eu tinha 17 anos de idade. E eu gostaria de falar um pouco a respeito dessa fase, porque antes disso, antes desse tempo, eu me considerava uma pessoa de fé. Eu me considerava uma pessoa religiosa porque eu era de uma família religiosa. Eu era praticante da religião que nós professávamos. Houve um pequeno tempo, que foi inclusive um pouco antes da minha conversão genuína, em que eu abdiquei da fé. E aquele momento era um momento particular em que eu inclusive me considerava ateu. Por causa da adolescência, juventude e tudo aquilo que a gente aprende na escola. Mas durante toda a minha infância e durante a minha adolescência e parte da minha juventude, se alguém pedisse contas da minha fé, eu diria o seguinte: eu creio em Deus. Eu creio na Bíblia, embora eu nunca tivesse lido a Bíblia. Eu creio em Jesus como Salvador, embora eu não fizesse ideia do que significava isso. O que significa essa frase, Jesus é o meu Salvador? Mas eu cantava, eu repetia essa frase sem problema. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque pelo convívio e o conhecimento que me era passado de alguns fundamentos da nossa fé, eu tinha respostas prontas. E essas respostas prontas, que a palavra de Deus nos fala que elas têm a aparência de sabedoria, mas não são de valor algum, senão para a satisfação e o conforto até da nossa carne. Colossenses, no capítulo 2, versículo 23, fala, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Eu pretendo, com a mensagem que irei passar nesta noite, refletir sobre 2 pontos. Qual é a verdadeira esperança da nossa fé? E qual é a percepção que nós temos dado a entender para as pessoas? Qual é a percepção que nós temos passado aos outros? E até para nós mesmos, da esperança da nossa fé. Isso, irmãos, eu digo, o que eu quero dizer com isso é que nem sempre nós compreendemos direito aquilo que nós chamamos de nossa fé. E muitas vezes, pelas nossas práticas, as nossas atitudes ou os nossos costumes, nós comunicamos ao mundo coisas que nós mesmos admitimos que não fazem parte daquilo que nós verdadeiramente acreditamos. Vou dar um exemplo. O tema da mensagem de hoje é as manifestações proféticas e o arrebatamento. Então nós falaremos muito hoje sobre essa nossa esperança futura. As manifestações proféticas e o arrebatamento. Você crê que a nossa esperança iminente é sermos arrebatados. Arrebatados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. E eu sei que vocês creem também que isso acontecerá num momento, num abrir e fechar de olhos, que pode ser agora ou a qualquer momento.
Eu sei que você acredita que para esse momento maravilhoso que nós esperamos, para esse momento que é inexplicável, você e eu, nenhum de nós levará nada material. Porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Esse corpo, não importa o quanto de rituais, o quanto de cerimônias ou de religiosidade você tenha praticado com esse corpo. Não importa o nome da sua igreja. Não importa o estado desse corpo que a palavra de Deus diz que é corrupto. Corrupção não pode herdar corrupção. Eu sei que todos vocês creem nisso. Está na Bíblia? E vocês professam crer na Bíblia, assim como eu. Então, por que nós encontramos tantas pessoas constantemente, irmãos em Cristo, preocupados e ocupando a sua fé, o seu louvor, a sua dedicação a Deus, em compartilhar notícias sobre o fim do mundo? Atraídos por aquilo que eles dizem ser que é o papel da igreja, o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra, envolvendo-se com política até, envolvendo-se com fundações e fundando organizações empenhadas em promover neste mundo paz e segurança, prosperando para o estabelecimento do reino de Cristo aqui na terra. A palavra de Deus diz que os que não têm esperança é que se ocupam dessas coisas. E a palavra de Deus nos diz que lhe sobrevirá repentina destruição. E de nenhum modo essas pessoas escaparão. Irmãos, eu não estou dizendo que paz, segurança, conhecimento sobre as coisas que acontecerão depois que nós deixarmos este mundo não são coisas importantes. Eu diria até que seriam virtudes admiráveis e formidáveis para um cristão cultivar. O cristão deve ser um homem de paz. E nós devemos buscar realmente segurança para as nossas vidas. E nós devemos ter conhecimento das coisas futuras. Só não vamos misturar as coisas. O que eu quero dizer com misturar as coisas, irmãos? Nós não devemos fazer essas coisas porque isso seria a nossa esperança futura. Devemos fazer isso sim em nome do amor. Devemos fazer essas coisas todas em nome daquilo que é correto, do que é honesto. Eu diria até que política faz parte da natureza terrena do homem, então não tem problema nenhum você se envolver com política, mas não diga que é porque por causa da sua fé é que você escolheu se envolver com política. Me espanta a quantidade de rituais e cerimoniais, celebrações, que as igrejas nos dias de hoje estão abraçando com a finalidade até de ser igual a outras religiões. Quando eu falo isso, eu não estou falando de outras denominações. Me espanta realmente ver o quanto de rituais, de celebrações, de cerimoniais nós estamos abraçando pelo simples fato, o desejo de ser igual aos outros. Mas alguém dirá, não, mas não existe nada de mal nisso. Existe? Todo mundo faz e todo mundo tem. Por que nós temos que ser diferente? Além do mais, a Bíblia
ela não proíbe essas coisas. O que eu quero dizer, irmãos, é que a Bíblia não proíbe, mas ela também não manda fazer. E o que a palavra de Deus está nos orientando é: faça o que Deus mandou. E é disso que eu gostaria de falar nesta noite. Então, além do arrebatamento e da esperança que nós temos de que um dia estaremos para sempre com o Senhor, em termos de manifestação profética, que é o que a palavra de Deus nos ensina, e é o tema da minha pregação, o arrebatamento e as manifestações proféticas do dia da graça, o que o Espírito de Deus afirma expressamente como esperança futura, ou seja, antes do arrebatamento, o Espírito de Deus afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Essas são as manifestações proféticas, obedecendo a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Falarão mentira, farão proibições e exigirão abstinências. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo apenas a forma de piedade. E antes que alguém me diga que a palavra de Deus nesse momento está falando de coisas que acontecem lá fora, eu gostaria de dizer que é impossível alguém apostatar da fé quando ele nunca teve aqui dentro, quando ele nunca teve a fé. É impossível, irmãos, apostatar da fé se você um dia não teve essa fé. É impossível blasfemar, ter forma de piedade que não seja aqui dentro, obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Isso são coisas que só acontecem dentro de instituições religiosas. O apóstolo Paulo, ele está falando nesse texto da palavra de Deus que esta é a cara da igreja dos últimos tempos. Então, se nós vamos falar de arrebatamento e profecias dos últimos tempos, eu lamento que eu terei que falar da cara da igreja dos últimos dias. E não tem como fugir, porque Deus está dizendo que assim será. Então eu não tenho como dizer para os irmãos, desejaria falar de paz, de segurança, de prosperidade, de uma igreja com muito louvor a Deus e com muita sabedoria e muito conhecimento. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. Mas para nós, irmãos, uma só deve ser a nossa esperança. Uma só. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Como o apóstolo Paulo falou lá em Atos, no capítulo 20, no versículo 24, cumprindo, então, a nossa carreira e o ministério que nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da graça do nosso Deus, seja pela vida ou seja pela morte. Mas a igreja, nos dias de hoje, ela está exaustivamente ocupada em construir templos, crescer como instituição, promover atividades que são de recreação e convivência, para convencer o número de membros que ela tem a se manterem na igreja. E até com isso também, quem sabe, fazer alguns adeptos. Festas, eventos, comemorações, isso tudo faz parte do calendário de qualquer igreja, da nossa, da de vocês. Eu não estou falando, irmãos, que essas coisas são ruins.
E não estou falando também que essas coisas são pecados. Aqueles que dizem assim, não há mal nenhum nisso, não há mal nenhum nisso. O que eu gostaria de alertar os irmãos com essa mensagem é foco. O que é que a palavra de Deus está pedindo para nós fazermos? Qual é o desejo de Deus para nós? Qual que é a vontade de Deus? Qual que é o evangelho que Deus quer que nós anunciemos? Se nada disso der certo, as igrejas, elas apelam para o que eu chamaria de evangelho do pavor, aterrorizando os irmãos com frases do tipo assim: o dia do Senhor está próximo, vigiai, então, cuidado. Já que é para falar a respeito de arrebatamento, alguém já conversou com os irmãos e ensinou que dia do Senhor e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele vai falar em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 1, não são a mesma coisa? Irmãos, eu estou falando que dia do Senhor e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, que é o arrebatamento, não são a mesma coisa. Não vos enganeis. E é isso que ele vai falar em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós os exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aqui no slide eu tentei organizar essa fala do apóstolo Paulo de uma outra forma. Ele diz o seguinte: no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, não vos perturbeis, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. No que diz respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião com Ele, não vos perturbeis, supondo que tenha chegado o dia do Senhor por causa disso. Dia do Senhor e arrebatamento são eventos diferentes. É isso que o apóstolo Paulo está querendo explicar nesse texto, nesse versículo. Mas alguém pode dizer assim: vinda do Senhor, dia de Cristo, dia do Senhor, é tudo a mesma coisa. Vinda de Cristo, dia do Senhor, dia de Cristo, na Bíblia parece que a gente encontra isso como se fosse uma coisa só. E é verdade, irmãos. De quantas vindas de Cristo a Bíblia fala? Vejam só. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo nascido de mulher. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Nascido em Belém. Tem vários textos da palavra de Deus que podem confirmar isso. Esta é a única vinda de Cristo profetizada no Velho Testamento. Eu vou repetir, irmãos, porque isso é importante. Vejam só. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, como a palavra de Deus fala, nascido de mulher, nascido em Belém, para restaurar o reino a Israel. E é só essa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo que é profetizada no Velho Testamento. Por isso mesmo é que os discípulos, enquanto o Senhor Jesus Cristo estava aqui nesse mundo em vida, eles acreditavam que naqueles dias iria ser restaurado o reino a Israel. E eles esperavam que fosse esse Jesus que estava entre eles que havia de redimir a Israel. Houve uma conversa entre os discípulos no caminho de Emaús, em que o Senhor Jesus, ressuscitado, aparece para eles. E na conversa, aquelas pessoas, aqueles irmãos, eles estavam tristes.
discípulos de Jesus tristes, e Jesus pergunta: não tem problema, por que vocês estão tristes? Aí eles falam para Jesus, sem saber que era o Senhor Jesus ressuscitado: só você não sabe os últimos acontecimentos de Jerusalém? O varão, Jesus, que nós reputávamos profeta, e nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. E ele foi crucificado. Isso já era o terceiro dia da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, e nada aconteceu. Então Pedro disse: vou pescar. Ele era pescador, não era? Então, na falta de uma outra ocupação, o Cristo que ele reputava que iria restaurar o reino de Israel foi morto, sepultado. Ele viu ser crucificado. Vou pescar. E os amigos dele foram juntos. Mas ao terceiro dia nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E ressuscitado dentre os mortos, a alegria de Pedro ao ver o Senhor Jesus Cristo aparecendo para ele, fez com que ele se lançasse ao mar, abandonasse a rede e o barco cheios de peixe, porque agora não importa mais pescar. O Senhor ressuscitou. Nós podemos chamar esta de a segunda vinda de Cristo, porque Cristo reapareceu. Então, quantas vindas de Cristo a Bíblia fala? Se você ler o Velho Testamento, uma só. Nós já vimos aqui duas. Jesus reapareceu. Eles estavam tão empolgados com essa segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que reunidos os discípulos, eles falaram: Senhor, é agora que restaures o reino a Israel? Isso está no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 6. E agora ninguém segura mais ele. Ele foi morto, mas ressuscitou. Senhor, é agora? Este é o momento, é hoje, em que será restaurado o reino a Israel? Mas ainda não era desta vez. O Senhor Jesus diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. O que significa que haverá uma terceira vinda. Vou usar uma ilustração aqui. Vocês já olharam para o horizonte e observaram as montanhas e o formato das montanhas? Essa imagem que vocês estão vendo aí, ó, ela é uma foto que foi tirada da sacada do apartamento onde eu moro. Quem for nos visitar em Florianópolis terá o privilégio de olhar do quarto do Gabriel essa imagem aí. Por quê? Porque qualquer hóspede que nós recebemos lá na nossa casa vai ocupar o quarto do Gabriel. Então, sejam bem-vindos, aí está o convite. O Gabriel adora isso, porque significa que ele vai dormir no quarto do pai e da mãe. Quanto mais tempo ficar, mais tempo ele vai dormir com o pai e com a mãe. Bom, mas à primeira vista, vocês poderiam pensar que ali ao fundo trata-se de uma grande montanha única. E se nós traçássemos uma linha reta da janela do quarto do Gabriel, de onde foi tirada essa foto aí, até a praia, você iria dar na Joaquina. Alguns de vocês já ouviram falar na praia da Joaquina, em Florianópolis, famosa praia de surf. Então, linha reta aqui, ó, atrás das montanhas. Mas embora não pareça, porque a imagem não mostra, e se você olhar essa imagem aí mais nítida, como ela realmente é, você também não consegue perceber que não é uma única montanha que está ali. Existe um primeiro morro que depois, atrás dele, tem um vale, e esse vale não aparece ali. E atrás desse morro, desse vale, tem um bairro inteiro. E daí
atrás existe uma segunda montanha e um segundo bairro também, que é a Lagoa da Conceição, e depois vai ter uma outra montanha e só depois então vai ter o mar. Aquela última montanha que está lá atrás, vermelhinho, só lá atrás é que vai ter o mar. Então tem dois bairros que não aparecem nessa foto aí, enormes. Essa foto, ela foi tirada de um lugar mais alto. Em Florianópolis tem um lugar chamado Morro da Cruz. Esse lugar aí. À direita aqui, se a foto não estivesse tão embaçada, talvez daria para ver o prédio onde eu moro. Mas eu quis colocar essa foto porque, por estar mais alto, você consegue ver à direita ali, além da minha casa, o primeiro morro, aquele que dá para ver da janela do Gabriel. E agora você consegue ver parte do bairro que eu falei, que é o Córrego Grande, um vale. Você consegue até ver o mar nessa foto aí. Lá no fundo, atrás das montanhas, tem um azul um pouco mais escuro, ali é o mar. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, porque o que parece ali que são montanhas todas ligadas, na verdade, tem bairros atrás. Depois da segunda montanha, você vai ver daí o bairro chamado Lagoa da Conceição. Atrás daquela montanha tem uma lagoa de 20 km quadrados. Então não é uma pequena lagoa, tá? E não aparece ali. Nem na foto mais alta você não consegue ver. E depois disso uma terceira montanha e só assim você vai ver o mar. Por que eu coloquei tudo isso aí para os irmãos? Porque é dessa forma que eu acredito que os profetas eles enxergavam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles enxergavam tudo como se fosse uma coisa só, porque eles viam montanhas. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo era uma montanha só. É como se o profeta estivesse olhando ali, ó. Ele vê cada um daqueles morros como se fosse um morro só. Eles enxergavam como se fosse uma coisa só, e quanto mais alto esse profeta fosse levado, mais detalhes ele até poderia ver, mas ele não via os grandes vales e os eventos que acontecem então nesse vale. O nascimento de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus, o estabelecimento do reino e o juízo, eles fazem parte de um único tempo que a Bíblia vai chamar de Dia do Senhor. Mas nós sabemos, pelo livro de Apocalipse, que o reino, só o reino durará 1000 anos. E que entre a primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo até o estabelecimento desse reino, nós já passamos por 2000 anos. Que é o período que nós estamos vivendo, que é chamado de tempo da graça. E nós sabemos também pelas profecias que antes que venha o reino, os homens passarão por um período de 7 anos, chamado de grande tribulação. Eu gostaria também de revelar aos irmãos um mistério. Um mistério porque ele está no vale. Antes que venham esses dias de horror, chamado de grande tribulação, o Senhor mesmo, ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor dos Rais. E é assim que nós estaremos para sempre com o Senhor. Já aconteceu o arrebatamento? Eu não olhei para o arrebatamento lá. Mas a intenção seria realmente que ele subisse, só para vocês perceberem que é um mistério. Ele acontece e desacontece e ninguém sabe o que aconteceu.
Eu coloquei ali também um prédiozinho que representava a igreja, intencionalmente, só para poder falar para vocês que vocês já sabem, né? A igreja não é um prédio, a igreja somos nós. A igreja são pessoas e todos nós seremos arrebatados entre nuvens. E o apóstolo Paulo trata disso como um mistério revelado, e os profetas, eles não podiam enxergar isso. Eles não podiam enxergar porque esse tempo da graça que está nesse vale ali era um mistério que não estava ao alcance do olhar dos profetas. Mas por intermédio então das revelações do nosso Senhor Jesus Cristo ao seu apóstolo, ele nos revela: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a esperança que nós temos no tempo da graça. E eu fico triste quando eu vejo que as igrejas, elas não estão anunciando essa maravilha. Estão se preparando para a grande tribulação. Estão enxergando o anticristo em tudo que vem. Mas vamos voltar lá para 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, onde eu comecei a falar a respeito disso. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, ninguém vos engane. Ninguém vos engane, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, e etc, que é o que ele vai continuar falando lá. Mas o importante para nós nesse momento é que o dia do Senhor, ele não vem sem que antes aconteça a grande tribulação. E a grande tribulação não vem sem que antes aconteça aquilo que ele nos revela aqui, que seja tirado deste mundo aquele que o detém. A palavra de Deus fala: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, não fiquem atemorizados, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Por quê? Porque o dia do Senhor não virá sem que antes venha a apostasia. E a apostasia não acontecerá sem que antes seja tirado deste mundo aquele que o detém. E o que o detém é o Espírito Santo aqui na terra. Enquanto o Espírito de Deus estiver habitando no coração de todo aquele que nele crê, a apostasia não vem. A palavra de Deus, na verdade, diz que o ministério da iniquidade, ele já opera nos dias de hoje, mas não com toda a força e poder que vai ser dado a ele. Por quê? Porque ele aguarda que somente seja afastado deste mundo aquele que agora o detém. E quem o detém, para que ele não possa agir, é a igreja. O que detém o reino, o império das trevas, o reino de Satanás, para entrar com toda essa apostasia e grande tribulação e anticristo e todas aquelas coisas que vocês costumam ficar apavorados quando vocês ouvem aí, o que detém Satanás de que ele possa agir com todo o poder e sinais e prodígios da mentira é a presença do Espírito Santo na igreja, no coração daquele que crê no nosso Senhor Jesus Cristo neste mundo. E a igreja
será arrebatada com todos aqueles que acolheram o amor da verdade para serem salvos. E daí Satanás poderá então agir, e os que lá estarão cairão no que a palavra de Deus chama de operação do erro. Então, quando o Espírito Santo for resgatado, nós seremos salvos. E nós seremos resgatados porque nós somos propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. A palavra de Deus fala em Efésios, no capítulo 1, versículo 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Não tem como o Espírito Santo sair deste mundo sem levar nós, porque está selado, está agarrado, está junto. Ainda bem. Irmãos, nós devemos viver e testemunhar conforme essa esperança. Essa é a nossa esperança. Me entristece ver a igreja imitando os ensinamentos e os costumes daqueles que não têm esperança. Essa é a nossa esperança. Nós não precisamos imitar os outros. Nós temos um evangelho glorioso. A igreja tem esse evangelho glorioso para ser anunciado, uma esperança maravilhosa, mas querem ser iguais aos outros. Querem fazer o que os outros fazem por prazer terreno. Isso me lembra uma história. Isso me lembra a história do povo de Israel, que é narrada em 1 Samuel, no capítulo 8. O povo veio para Samuel e disse assim: nós queremos ter um rei. Samuel, um rei como as outras nações. Irmãos, ter um rei não era uma coisa ruim. Deus havia dito que eles teriam um rei. O problema é que eles estavam pedindo isso na hora errada. Não era a hora ainda de ter um rei. Eles estavam dispensacionalmente errados, nós podemos dizer. Não tem problema ter rei, mas eles pediram na hora que não era a hora de Deus. E eles estavam então com isso, rejeitando os planos de Deus. Eles estavam com isso, rejeitando o plano de Deus, que tinha um momento certo para isso. Não era a hora ainda de ter um rei. E Samuel, inclusive, adverte eles: olha, eu falei com Deus e Deus me disse qual vai ser o direito desse rei, se vocês quiserem ter ele. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, como seus cavaleiros, tomará o melhor da vossa lavoura, as vossas vinhas ele dizimará para dar para os seus oficiais e para os seus servidores. Ele pegará os melhores jovens de vocês, ele dizimará o vosso rebanho e vocês vão ter que servir a ele. Aí o povo respondeu: mas nós teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as outras nações. Não importa o grau de servidão que essas coisas todas impõem, o jugo e o encargo nas costas do povo. O povo queria ser igual aos outros povos, ter um rei. E a minha exortação nesta noite, irmãos, é para que nós não queiramos ser como os outros. A palavra de Deus nos diz, em 1 Samuel, que quando o povo fez isso, eles não estavam rejeitando a Samuel. Deus diz: é a mim que eles estão querendo deixar para seguir outros deuses.
quando eu estava pensando nessa mensagem, eu pensei assim, não sei se é uma alegria ou uma tristeza para mim. Pensar que se essa minha mensagem for rejeitada, também não é a mim que estão rejeitando. Porque Deus nos diz o que nós devemos fazer, e não é para nós imitar as outras denominações. Não tem nada de errado, é só o fato de que Deus não mandou fazer aquilo. Nós temos um evangelho maravilhoso, irmãos, o evangelho da graça de Deus. Nós não precisamos seguir os costumes, as tradições e os rituais dos outros povos. Sabe por que o povo de Israel, eles queriam ter um rei? Sabe por que eles queriam ser igual aos outros povos? Está lá em 1 Samuel, capítulo 8, no versículo 20. Ele fala para competição. O homem adora competição. Porque daí nós poderemos fazer guerra com eles. Como se isso fosse uma coisa boa. Sem ter rei nós não podemos guerrear, nós queremos fazer guerra. Olha a cabeça, olha a ideia dos caras. Mas é isso que eles responderam. Mas pelo menos nós seremos igual aos outros. E nós poderemos então fazer guerra com eles. As religiões nos dias de hoje, elas também estão competindo entre si. Na prática, você vai ver que não parece ser e não é o mesmo Deus. Cada uma tem o seu Deus. São outros deuses, então, porque há uma competição, e essa competição está em fazer a melhor festa, fazer o melhor louvor, o ritual, o cerimonial mais bonito. Vamos ver quem é que manifesta os melhores dons, quem prospera mais neste mundo. Quem aparenta mais ter a presença de Deus. Hoje nós estamos aqui, irmãos, para celebrar, para comemorar 51 anos da existência da Igreja do Evangelho da Graça. Quando eu cheguei hoje aqui, eu pedi para a Duda bater essa foto. Falei, tem que bater a foto, porque ela tem que estar no slide. Porque faz 51 anos, irmãos, que um grupo de pessoas decidiu colocar essa mensagem que está na placa dessa igreja, ali na frente, na porta, para todo mundo ver. Para que todos saibam que aqui se prega o Evangelho da Graça de Deus. Fico feliz, irmãos, porque já faz 51 anos que alguém tomou essa decisão, ou um grupo de pessoas tomaram essa decisão, e há 51 anos essa placa está estampada ali na frente. Isso é motivo de satisfação e alegria em saber que aqui se prega o Evangelho da Graça de Deus, e aqui foi decidido que nós não queremos ser igual aos outros. O Evangelho da Graça do nosso Deus. A nossa esperança não se limita a esta vida. Se a nossa esperança se limitasse às coisas dessa vida, e às satisfações terrenas e carnais, e os momentos que nós podemos viver, sejam eles apresentados ou não para a glória do Senhor. Eu não estou falando que as coisas terrenas, as coisas dessa vida, são todas diabólicas, carnais e abomináveis. Não é isso, irmão. O que eu estou querendo dizer é, olha o foco, não perca o foco. A palavra de Deus diz que se a nossa esperança se limita apenas às coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas a nossa esperança não se limita a essa vida. Por isso, nós não nos importamos, ou não devemos nos importar com as coisas desse mundo. Nós andamos pela fé e não pelo que vemos. E é por isso que a minha alegria ela vem misturada de alegria pelos 51 anos da
igreja do Evangelho da Graça de Deus em Pontal do Sul como um desejo que eu tenho. E esse desejo de que aquela placa ela permaneça ali até aquele dia que nós não sabemos quando é. Que pode ser hoje, amanhã, ou quanto tempo o nosso Deus desejasse. Se a minha exortação, irmãos, o meu desejo, a minha oração e a minha mensagem é que vocês continuem assim, perseverando no que lá no princípio alguém decidiu. Que vocês continuem fazendo essa escolha que é a escolha certa, de preservar aquilo que Deus mandou fazer. Continuo afirmando, não tem problema nenhum, não há pecado algum você fazer coisas que agradem e satisfaçam o homem, ainda que sejam coisas que estão sendo feitas por outros lá. A questão é o foco, o motivo. Que não seja em razão da nossa fé, que não seja em razão de dizer assim, porque Deus mandou, porque Deus não mandou. É só uma coisa da carne. Deus não mandou fazer cerimoniais, rituais, celebrações. Deus não mandou ou não disse que nós devemos nos perturbar ou se preocupar, se incomodar com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e terrível dia do Senhor, o dia da ira. O conhecimento dessas coisas é bom ter, mas consolai-vos todos vocês com essas palavras, e que a nossa esperança é o arrebatamento, o dia em que o Senhor virá buscar e restaurar e levar a igreja para si. Eu gostaria de encerrar pedindo para os irmãos ficarem de pé agora. E nós vamos orar uns pelos outros. Nós vamos orar por esta igreja. Nós vamos orar por nós. Nós vamos orar a Deus agradecendo por esses primeiros homens que há 51 anos atrás tomaram essa decisão. E nós vamos fazer um voto, um compromisso com Deus, de que nós não vamos temer e não vamos deixar esse evangelho de lado de forma alguma. Mas nós seremos os pregadores dessa palavra do dia de hoje em diante. Baixamos os olhos, vamos orar.